Neste momento, ainda antes de passarmos para a mensagem aos adultos, eu gostaria de orar com as crianças e deixar um breve resumo da nossa mensagem para as crianças, ok? Então, as crianças que estão aí em casa, por favor, muita atenção nesse momento, aqui na igreja, né? Atenção, que tem um recado muito especial para vocês nesse momento. Hoje à noite nós vamos estudar aqui na igreja, rapidamente, o texto de Atos, capítulo 1, você que é adulto já pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Atos 1, de 1 a 11, é o texto que nós vamos usar. E, especialmente neste texto, eu quero ler para as crianças os versículos 10 e 11. Quando Jesus ascendeu aos céus, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando para o céu, vendo Jesus subir. Então, quando eles estavam com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Pois bem, minhas crianças, meus amiguinhos, veja que notícia extraordinária. Todos nós ouvimos falar sobre Jesus e vocês já ouviram falar sobre Jesus. E especialmente vocês sabem que Jesus nasceu, e a gente comemora no Natal, nasceu em Belém, nasceu da Virgem Maria. Vocês sabem que Jesus obedeceu em todas as coisas ao Pai. Vocês sabem que Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, e vocês lembram da Páscoa, quando a gente fala sobre isso. E vocês sabem também que Jesus ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, ele não ficou entre nós. Ele caminhou entre os discípulos, dando algumas instruções para eles durante 40 dias. Mas depois disso, na presença e diante dos olhos dos discípulos, Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, os discípulos ficaram tão impressionados, porque eles já tinham visto e ouvido coisas tão extraordinárias, mas agora a prova definitiva e última de onde Jesus havia vindo estava diante dos olhos deles, porque Jesus voltou para o céu, para o Pai. E é óbvio que a ideia de altura não tem necessariamente uma conotação de que o céu está lá em cima. Mas quando o texto fala que Jesus ascendeu aos céus, a ideia de que ele deixou esse mundo e foi para a presença de Deus, para o lugar onde o Pai está. E quando os discípulos ficaram olhando aquilo, eles ficaram tão impressionados, e diante daquele momento em que eles ficaram ali admirando, apareceram 2 anjos para eles e disseram: vocês não devem ficar olhando para o céu, mas vocês devem seguir e cumprir a tarefa que Jesus nos deu. Porque da mesma maneira como vocês o viram subir, um dia ele voltará. Crianças, guardem essa palavra, esperança. Vocês sabem o que é esperança? Pois bem, esperança é o que Jesus nos deu. E uma esperança que não está depositada em coisas deste mundo. Porque a fonte da nossa esperança, ela ascendeu aos céus, é o próprio Jesus. E por isso nós também somos conhecidos como o povo da esperança. Já pensou se você tivesse esse nome? Imagine, vou pegar quem está aqui, a Bianca. Bianca da Silva Esperança. Já pensou se fosse assim? Imagine o Fredinho, Fred que está lá em casa. Fred Esperança, ou Theo Esperança. Por quê? Porque esse é o nosso sobrenome, a nossa maior marca. Nós somos o povo da esperança, porque esperamos a volta de Jesus. E por que esperamos a volta de Jesus? Porque no dia em que Jesus voltar, todas as coisas ruins desse mundo vão passar. As coisas ruins que ficam dentro do nosso coração e as coisas ruins que ficam fora, espalhadas pelo mundo. Por isso nós temos esperança, porque Jesus ressuscitou e ele ascendeu aos céus. E ele nos prometeu que um dia voltaria para nos buscar. Fechem os olhos, crianças, e nós vamos orar e pedir que Deus encha o coração de vocês sempre de muita esperança, para que vocês confiem sempre no Senhor, e de todas as coisas que vocês esperarem e buscarem na vida,
que a principal delas seja sempre Jesus, porque é Ele quem traz um final feliz para a nossa história. Feche os olhos, nós vamos orar. Ó Deus bendito, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada criança, de cada um dos Teus filhinhos, ó Deus, que nesse momento ouve a Tua palavra e que também ouve sobre esperança. E, ó Deus, que o Senhor possa profundamente no coração de cada um dos nossos filhos colocar esta marca, a marca da esperança, para que eles, ó Deus, lembrem-se sempre disso, para que eles tenham um coração cheio de esperança, para que eles tenham um coração cheio de alegria, tenham um coração sempre renovado pela notícia de que Jesus, o nosso Senhor, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele subiu à presença do Senhor e um dia Ele há de voltar para nos dar essa vitória também e uma nova vida. Longe, ó Deus, das dificuldades e dos problemas e das dores e dos choros, ó Deus, desse tempo em que nós vivemos. Assim, ó Deus, abençoe as crianças para que elas tenham esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.